Isso, todo mundo com 34 jogos disputados, né? E aí isso. O Fortaleza a 5 do Botafogo, né? Que é o líder. Uhum. E em relação ao primeiro time fora, né? Nesse momento, né? Porque temos a final da Libertadores, né? Podemos ter 6 times direto, né? Na fase de grupos, né? O G6. Mas hoje estamos indo até o Inter, né? Até o Inter, vaga direta. São Paulo hoje é pré-Libertadores. Então, a distância do Fortaleza para o São Paulo, 6 pontos em 12 disputados, bem provável, né, Thiago Minhoca? É uma ótima vantagem. O Fortaleza, que aí é o critério que ele tem perante ao São Paulo, né? Que ele perde caso iguale, mas com mais uma vitória, né? Que aí, no caso, seria 67, obrigaria o São Paulo a fazer 9, né? 9 pontos desses 12 que vai disputar. Então, imaginando primeiramente essa meta do Fortaleza, que é a fase de grupos, a única possibilidade disso acontecer é que São Paulo e Internacional juntos passem o Fortaleza, que aí o Fortaleza. Lembrando, isso considerando que o Atlético Mineiro é campeão da Libertadores. Caso seja o Botafogo, esse sexteto aqui todo está na fase de grupos, certo? Se o Botafogo for campeão da Libertadores, essas 6 equipes aqui estão garantidas na fase de grupos. Por enquanto, só o Flamengo está garantido. O Botafogo está muito próximo, o Palmeiras também, né? Mas o Fortaleza tem que ainda olhar. Pode ser que não tem como confirmar na próxima rodada, né? Porque se o Fortaleza fizer 67 e o São Paulo perder, fica 9 pontos de diferença. Ainda há, mas é aquela coisa, né? Seria só uma coisa protocolar, porque daria para o São Paulo passar o Fortaleza ainda se vencesse todos e o Fortaleza perdesse todas, mas vencendo o Flamengo, o Fortaleza praticamente já virtualmente, vamos colocar assim, né? Virtualmente garante a fase de grupos. Eu até acho que está bem próximo de virtual, né? Mas é muito difícil imaginar que o São Paulo... Vamos até olhar aqui a tabela, né? Como a gente fez na anteontem, que é a pontuação por equipe. E aqui pegar o São Paulo. Tabela do São Paulo. Deixa eu diminuir aqui. Passar para cá. São Paulo tem o Atlético Mineiro nesse sábado já, né? O jogo vai ser às 9 horas. O Galo. Eu ainda acho que o Galo vai com um time aqui mesclado, né? Pode ser que, não sei se vai poupar já, porque eles vão ter o jogo do Juventude na terça, e aí eu acho que o jogo do Juventude deles é que eles vão poupar, que ainda pode ser um Atlético Mineiro ainda forte. Mas o São Paulo ainda é considerado um favorito, até porque dentro de casa o São Paulo é bem forte, né? Embora, e aí eu tô falando aqui mais como torcedor agora, eu acho que é capaz de São Paulo tropeçar. Aí depois joga fora contra o Grêmio lutando contra rebaixamento, né? Se o Grêmio ganhar na rodada, tranquiliza, aí o São Paulo pode ter essa possibilidade aqui, enfrenta o Juventude, depois joga fora contra o Botafogo, e aí não sabemos se o Botafogo aqui ainda com chance de título ou não. Você acha que ele faz quantos pontos aí, o Fábio, nessa sequência? Atlético Mineiro, Grêmio fora, Juventude em casa, Botafogo fora. Cara, dá para fazer jogos... Dá para fazer viáveis, 10? Né, assim. Dá para fazer 10? Em casa, acho que ele tem tudo para fazer 6. O São Paulo é muito forte em casa, né? E o Atlético, mesmo ele não poupou contra o Atlético Paranaense, por exemplo. Mas tu acha que ele faz 4 fora? Cara, esse Botafogo, eu acho que todo mundo pode ganhar desse Botafogo nessa reta final, tá? Não, mas Botafogo... assim, mas tu acha que o razoável, assim... Eu acho que o São Paulo vai meter 4 vitórias seguidas agora. Eu não acho que vai conseguir, não. Não, acho que não. Até porque o São Paulo também não... Essa confiança, não dá para... Eu acho que o São Paulo pode fazer 9. Eu acho que o São Paulo pode fazer 9. Assim, o mínimo aceitável acho que é 7, né? Vencer as 2 em casa... 7. Concordo. E dá para buscar uma vitória contra o Grêmio fora, e o Botafogo, dependendo de como seja esse Botafogo, né? O ideal aí, no caso, pro Fortaleza, né? Se bem que o Botafogo... Peraí, mas assim, o São Paulo jogaria para ajudar o Palmeiras, né? Tem esse lado também. Não, é porque vai depender, assim, eu acho difícil o São Paulo chegar realmente ali para uma vaga na fase de grupos. Eu acho que o São Paulo hoje depende muito mais do Botafogo do que essa situação. Então eu acho que o São Paulo vai acabar ficando mesmo na Libertadores, na pré. Mas é melhor o quê, Thiago Minhoca? Acho que você pode responder. É melhor uma vaga na pré
ao invés de uma vaga na fase de grupos, com o Palmeiras campeão, ou uma pré com o Botafogo campeão? Não, eu tô Botafogo com o Palmeiras campeão? Não, eu tô botando Botafogo campeão da Libertadores. Porque aí é garantia, já é garantia. Não, tô falando que deu Atlético. Eu tô na hipótese, na pior hipótese. Só os 5 primeiros vão para a Libertadores. Aí tem a última rodada, São Paulo e Botafogo. Se o São Paulo vencer, Palmeiras campeão. O lado bom do São Paulo aí é que ele tem acima dele 3 equipes que vão se enfrentar. Vai ter Flamengo e Inter, vai ter Fortaleza e Flamengo e vai ter Fortaleza e Inter. Vai ter esses 3 jogos. Então pode ser que essa turma aí... mas para isso o São Paulo tem que ser quase que perfeito aí. Porque se o São Paulo fizer... Vamos botar os 7 que você colocou, né? Colocou 7 natural, vai. Se ele fizer 7 hoje, ele tá com quanto mesmo, hein? Nem... 58. 58. Iria para 65, né? O Fortaleza precisaria apenas de 2 pontos, né? Então estaria bem tranquilo. Se eles fizerem 8, o Fortaleza precisaria de 6. Se eles fizerem 9, o Fortaleza precisaria de 7, né? Porque aí a gente já entrando aqui nos outros, que aí vamos pegar os outros que estão atrás do Fortaleza, primeiramente o Inter. O Inter tem uma tabela chata, né? Tem. Mas é o que está jogando o melhor futebol. Vai jogar bem. Olha o tanto de verde aqui que o Inter tem. São vários jogos aí. Time que toma poucos gols, né? 3 jogos seguidos sem tomar gol. Vai enfrentar agora em casa o Red Bull Bragantino. O Bragantino é aquela equipe, né, Fábio, que quando joga, pegando o time de cima de baixo, eles empatam. Eles empataram com o Palmeiras, empataram com o São Paulo, empataram com o Cuiabá e o Atlético Goianiense. Eles se igualam ao nível do adversário, né? Se o adversário é forte, ele é forte nos jogos. Se não é, ele também... Mas eu acho eles bem favoritos aí contra o Bragantino. Também acho que... E aí depois vai ter uma tabela mais difícil, né? Joga fora contra o Flamengo. Não sabemos se é um Flamengo também desmobilizado ou não. O Flamengo está com muitos garotos. A bola que o Inter tem jogado, eu colocaria 6 pontos para o Inter. Pela bola jogada. E pode até ser 7. Não vou duvidar fazer 7. É um time que pode... Sei lá, o time tá jogando tão bem que acaba... Não vou dizer 12 também, não. Pode ser 4 vitórias seguidas? Pode. Mas, no momento, eu colocaria ali, no mínimo, 6. 6 pontos aí. E aí daria quanto pro 68, né? 68. 68. O Fortaleza, pronto, contra o Inter, ele pode se dar o luxo de igualar com o Inter. O ideal para o Fortaleza é chegar com 3 pontos de vantagem para o Inter, antes deles se enfrentarem na última rodada, para o Inter não passar. Então, nesse caso aqui, se a gente for imaginar as 2 vitórias, né, que a equipe do Inter tem, né? Digamos que eles ganham aqui Bragantino e ganham do Botafogo, sei lá. Então, se eles fizerem 6 pontos, que aí chegaria a 68, o Fortaleza teria que ter 71. Então, o Fortaleza teria que fazer mais 7 pontos, né? 7 pontos. Eita, cliquei errado aqui. Que aí não teria perigo de, no último jogo, dentro de casa, o Internacional passar. Então, o ideal é ter 3 pontos aí de vantagem. Essa é, cara, impressionante como o Inter não para de somar seus pontos, né? O Inter, inclusive, está falando de título, né? O Roger Machado falou de sonhar com título. Não, eu acho que não vai dar nem para Flamengo e nem para Inter. Eu acho que os dois só se animaram porque um tá numa sequência positiva, gigantesca, como é o caso do Inter, e é bom lembrar, eles vão pegar o Botafogo, né? Então, hoje eles estão quantos pontos atrás? 62 a 69, né? Ou é 60... É isso? 7 pontos, né? Isso. Como eles estão contando já com o jogo que eles ganham do Botafogo, então seriam 4, né? A diferença é 4 pontos, né? Só que a gente tem que lembrar que tem o Palmeiras ainda no meio. Eu não acho que vai dar nem para Inter, nem para Flamengo. Eu acho que a bronca tá justamente no Palmeiras. Porque o confronto entre eles, se tiver um vencedor, já é péssimo. Ou para o Inter ou para o Flamengo. Isso. Já vai ser ruim para o Fortaleza, né? Imagina para Inter e para o Flamengo. Tirar a distância do Botafogo é difícil, né? Mas é o Botafogo, ele pode pipocar aí. A gente já viu contra o Inter. Contra o Atlético lá, o time já derreteu mentalmente.
se não ganhar a Libertadores, ninguém duvida que o Botafogo não ganhe mais nenhum jogo, por exemplo, né? Isso. O então, Flamengo... o problema é o Palmeiras, né? O Palmeiras vai pontuar ali 7, 8 pontos até o final. O Flamengo, obviamente, já tem a Libertadores, mas aí é mais a questão, acho que simbólica, né? Se o Fortaleza terminar na frente do Flamengo, eu acho que vai ser muito foda e tal. Vai ter o confronto entre eles na terça-feira, né? Deve ter até o Gabigol de volta, aliás, para esse duelo. Mas o Fortaleza tem que manter essa invencibilidade. Tentar... até porque se o Inter ganhar, o Inter pode ir a 65 pontos e o Fortaleza vai pelo menos precisar do empate contra o Flamengo para continuar na terceira colocação. No mínimo, um empate contra o Flamengo para continuar na terceira colocação. Aí depois vai ter o duelo Flamengo contra o Inter. Basicamente, se o Fortaleza conseguir pelo menos empatar, né? Mas se ganhar do Flamengo, melhor ainda. Mas se empatar com o Flamengo, automaticamente ou Flamengo ou Inter, os dois juntos param, só somam um ponto, ou no caso, um deles fica para trás. E aí é bom lembrar que daqui a pouco ele vai mostrar a tabela do Fortaleza. Nessa 36ª, Fortaleza joga fora contra o Vitória, que é uma partida também considerada chata, né? Hoje o Vitória está jogando bem, por exemplo. Aí depois tem o Criciúma fora de casa, o Criciúma lutando contra rebaixamento, o Flamengo, e depois Serra contra o Vitória lá no Rio de Janeiro, esse jogo. E agora vamos mostrar aqui o Fortaleza. Fortaleza aí que chegou a 64 pontos. Tem esse duelo contra o Flamengo, muito importante vencer, chegar a 67 pontos, que é basicamente garantir a vaga na fase de grupos e praticamente largar o Flamengo, né? O Flamengo hoje que está a 2 pontos, ficaria a 5, com 9 em disputa, então o Flamengo dificilmente alcançaria de novo o Fortaleza, e ainda o fato, né, de você ter uma equipe mais desmobilizada ali na reta final. Aí depois joga contra o Vitória, esse jogo aqui eu considero um jogo chato. O Flamengo tem mais elenco, só para, obviamente tem. Mas eu acho que o Vitória vem mais animado, e pode ser que o Vitória já chegue para esse jogo para confirmar de fato a permanência. Esse jogo aqui é bem valioso para o Vitória, considero um jogo difícil. O Atlético Goianiense é um jogo que, na teoria, é para o Fortaleza vencer, né? Tudo na base da teoria, e aí em casa contra o Inter, a depender do contexto aqui, tentar, né, manter a invencibilidade, enfim, do que o Fortaleza ainda é capaz. E aí já mudando o panorama, Fábio, falar do título, né? Eu não consigo ver o Fortaleza fazendo menos de 12 pontos e ainda sendo campeão. Vou pegar o segundo melhor cenário para o Fortaleza. 10 pontos. Se o Fortaleza hoje fizer 10 pontos, 74, vamos aqui na classificação de novo. 7-4, né, para o Fortaleza. Fortaleza ia ter 21 vitórias por 74 pontos. Para o Palmeiras chegar nessa pontuação, o Palmeiras precisaria de 2 vitórias com mais um empate. 2 vitórias com mais um empate, porque o Palmeiras ficaria com 22 vitórias na frente do Fortaleza. Então, por isso, bastaria para o Palmeiras fazer 7 dos 12 pontos que eles vão disputar. O Botafogo, por exemplo, para chegar no 7-4, ele precisaria de 5 pontos, que seria, no caso, uma vitória com mais 2 empates. Então, uma vitória com 2 empates, ele também ficaria com o mesmo número de vitórias do Fortaleza, no caso, ele ficaria com 21. Só que a grande questão é que o saldo do Botafogo é de 26 e do Fortaleza é de 15. Então, 11 gols de diferença, o Fortaleza teria que golear muitos jogos aí dessa condição, né? De 3 vitórias e um empate, somar 10 pontos. Então, eu acho que a melhor condição do Fortaleza ainda brigar por esse título tem que ser com 4 vitórias consecutivas. E aí é onde entra a questão que muita gente fala. Minhoca, vai ter o duelo entre Palmeiras e Botafogo. Só há possibilidade de ser um pouco mais acessível se eles empatarem. Se houver um vencedor, o Palmeiras já vai para 70 e se for o Botafogo já vai para 72. E aí vamos entrar na tabela. Vamos nos jogos ali. Vamos ver justamente isso, né? Os confrontos finais para projetar aí a pontuação. Primeiramente do Botafogo e do Palmeiras, começando pelo Palmeiras, né? Vamos tentar projetar um cenário positivo aqui e ver se esse cenário positivo é factível com a realidade. Vamos assim, vamos comer. 9 pontos não tem como, né? 9 pontos para o Fortaleza. Apenas. Tipo, perder mais uma e ganhar 3. Que aí, no caso, ele chegaria a 73. Você acha que O Palmeiras poderia fazer 4 pontos, né? Isso.
Não. Ele tem 67, não, poderia em chegar... 4 seria o Botafogo. O Botafogo seria 4, Palmeiras 6, né? Palmeiras 6. Isso. O Palmeiras já tem 3 aí do Atlético Goianiense que ele não vai escapar, né? E aí é que tá. O caminho para o Fortaleza. Tem que secar muito aqui. Aconteceu um milagre do Atlético Goianiense atrapalhar o Palmeiras. Mas se vencer, já é menos uma rodada. Aí vamos pular esse jogo do Botafogo, certo? Cruzeiro fora. Pode ser um Cruzeiro ainda interessado. Porque se o Cruzeiro não for campeão nesse sábado na Sul-Americana, e Fortaleza precisa torcer para que dê Racing, né? Para que o Cruzeiro tente ainda atrapalhar aqui o Palmeiras. E aí, aqui eles vão jogar em casa contra o Fluminense. Pode ser um Fluminense já escapando, né? O Fluminense tem uma tabela muito boa, que é contra Cuiabá e tem um Criciúma na próxima rodada. Então, se o Fluminense vencer esses 2 jogos, o Fluminense aqui... E aquela coisa, né? O Fluminense talvez... A mesma lógica lá que falou do São Paulo, né? Aqui, talvez, se o Fluminense não quiser mais nada, aí ele queira dar uma ajuda aqui para o Botafogo não ser campeão brasileiro. Pode ser também. Então, eu acho bem complicado, viu, essa situação aí. Eu acho que... Porque, vamos lá, vencer o Atlético Goianiense fora e vencer o Fluminense na última rodada, eu acho já faz provável, 6 aí, né? Já faz 6. Aí, contra o Botafogo, tem que torcer para o empate, né? Então ele já faz 7. Que aí, naquela lógica que eu falei, de fazer apenas 10 pontos, já não adiantaria. Já não dá. Né? Então, obrigatoriamente, pro Fortaleza, fazer no mínimo 10 pontos ali, no mínimo 10, ele vai ter que torcer para que o Palmeiras tropece ou contra o Atlético Goianiense ou contra o Fluminense. Né? O ideal seria logo agora, né? Porque para depender da última rodada é porque já deu ruim. Já deu ruim. E torcer para perder do Cruzeiro, né? Que não é também... E ainda tem isso. E pode ser um Cruzeiro já na Libertadores, né? E é um Cruzeiro mesmo interessado, que aí acho que é a maior probabilidade. O Palmeiras ainda... O Palmeiras tropeçar. Mas é um Cruzeiro que tá jogando nada, né? Também. Sim. Tá jogando bem pouco esse. A gente falou aí da projeção com 10 pontos. Agora, 12 pontos, que é o Fortaleza indo para 76, obrigaria o Palmeiras a fazer quantos? Ele tá com 60 8, né? Ele tá com 67, né? É isso? Não é 67? Fazendo 8 seria 75, né? Então, ele precisaria fazer 9, não? Seria 77 a 76, né? O máximo que o Palmeiras podia fazer seria 8 pontos. O máximo 8. Que aí, no caso, já é um pouco mais razoável, né? 8 pontos. 8 pontos aqui já dá para imaginar. É difícil empatar ainda, com o Botafogo, empatar com o Cruzeiro e as 2 vitórias contra... É difícil, mas... É difícil. Porque se eles ganharem do Botafogo... Esse jogo aqui do Botafogo, que a gente não considerou, se ele ganha o duelo contra o Botafogo, aí ele praticamente ele tem que ter o tropeço contra o Atlético Goianiense. Se ele confirmar contra o Atlético Goianiense, aí é onde mora o perigo para o Fortaleza. Porque você já imagina... Não existe um mundo em que o Palmeiras não vai ganhar do Atlético Goianiense, Thiago. Isso aí existe. Existe porque é futebol, né? Pô? Futebol é sempre possível. Existe um mundo que o Botafogo talvez não ganhasse do Atlético, mas o Palmeiras não jogou nada com o Bahia, fez 2 gols lá. Exato. Não tem. O mental ali é muito forte. Os caras vai botar o Estevão nessa rodada já, enfim. Então é isso. Então, para o Fortaleza, a melhor possibilidade é 12 pontos desses 12 que vai disputar, com 10 é complicado, e vou mostrar aqui o Botafogo. Vamos fazer os 2 cenários também, com 10 pontos e 12. Se para chegar em 74, o Botafogo precisaria fazer 5 pontos. Tem caso vitória. A grande questão é que a gente não sabe como o Botafogo está se comportando, né? Porque para quem empatou em casa com o Criciúma, quem empatou em casa com o Cuiabá e empatou contra o Atlético Mineiro com um jogador a mais, né, no estádio sem ninguém, esse resultado aqui contra o Vitória já se torna... Se eles ganharem, também já complica pra caramba pro Fortaleza, né? Porque aqui é 3, obrigatoriamente aqui pro Fortaleza tem que torcer para dar empate, então aqui já chega a 4, e aí eles precisariam de 1 ponto apenas para fazer 74, pegando o Inter fora e o São Paulo em casa. Então, é bem complicado. Cara, mesmo. Se eles ganharem do Vitória, complica muito pro Fortaleza. Eu acho que a esperança em relação ao Botafogo, né, tanto para Fortaleza como para Palmeiras, é o Botafogo não ganhar do Vitória, né? Não vai ter o Luiz Henrique, não vai ter o Barbosa. O Vitória tá bem, né? O Vitória faz gol todo jogo, por exemplo. Se
Se fizer um gol pro Botafogo fazer 2, não sei se vai fazer não, com essa pressão que tá. Talvez tropece, tá? Até acho que o Vitória não perde amanhã, tá? Assim, palpite. Mas o problema é o Palmeiras, tá? Eu até acho que o Botafogo fazer o quê? 4, 5 aí? É possível que ele não faça mesmo. Sobretudo se ele tropeçar contra o Vitória. Se ele tropeçar contra o Vitória, ele não é campeão. Aí a gente vai ver se é Palmeiras ou se é Fortaleza, mas ele não vai ser campeão. Se ele não ganhar amanhã, hoje no caso já, né? Isso. Do Vitória, aí pipocada volume 2. O Helder até fala aqui, né, que ele queria uma projeção antes da última rodada. Eu acho que você tem que pensar na rodada logo imediata. Como a gente falou, a grande chance do Palmeiras ganhar do Atlético Goianiense e essa possibilidade aqui do Botafogo vencendo o Vitória, se os dois confirmarem vitória nesse sábado, eu acho que complica muito para o Fortaleza. Muito, 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 muito. Tem que ser 2 tropeços aqui. Se for um deles, ainda há uma possibilidade. Mas o ideal seria o Vitória, o Botafogo tropeçando contra o Vitória e o Palmeiras tropeçando contra o Atlético Goianiense. E aí, claro, você tendo que vencer. Agora, isso a gente está falando para o 74. Para o 76, que aí no caso seria o Fortaleza vencendo os 4 jogos, aqui já obrigaria o... Só pode fazer no máximo 6, né? Que aí ficaria 70 e... É isso mesmo? 75, né? Com 6 pontos o Botafogo chegaria. Não pode chegar a 76. Então, no máximo... Se o Botafogo não ganhar do Vitória, é muito improvável que ele ganhe fora de casa de Palmeiras ou Inter, né? Acho que vai ser muito exatamente. Improvável. Então, assim, é por isso que eu estou dizendo. Eu acho que a rodada são jogos já de amanhã que vão definir se Fortaleza ainda pode ter aí uma possibilidade. Então, ou assim, amanhã, eu acho que eu termino dessa maneira, Fábio. Eu acho que amanhã, se o Palmeiras e o Botafogo juntos tropeçarem, 10 pontos ainda é possível. Fazer 10 pontos e ser campeão ainda é possível. Se eles ganharem, ou se pelo menos um deles ganharem, 10 se torna meio improvável, né? 10 assim se torna meio arriscado. 12 se torna bem provável, se um deles tropeçar. Aliás, se só um deles tropeçar e o outro conseguir a vitória. Agora, se os dois vencerem, só 4 vitórias vai te dar uma possibilidade de título. Não acho que 10 pontos vai ser suficiente. Mas, dito isso, e mostrado todos esses cenários, Fábio, voltando até aqui de novo para a classificação, a gente está olhando para uma campanha de uma equipe nordestina que nunca... Eu acho que nunca nem o Atlético Paranaense conseguiu fazer, viu? Eu acho que... Deixa eu até dar uma olhada aqui no outro BI do Fábio, que tem as melhores campanhas. Eu não sei se tem... Acho que não. Espera aí, calma. Já que eu mostro, que é as melhores campanhas do Nordeste. Eu vou até tirar aqui o compartilhamento. Deixa eu exibir essa outra aqui. Alan, coloca na tela, por favor. Agora, calma que eu tenho que tirar isso aqui. E esse aqui. Compartilhar. Pronto, coloque esse na tela aí. Esse aqui é o do ano passado. Que é... Não sei se é esse do histórico. Aqui, acho esse aqui. Deixa eu tirar aqui Bahia. Aí botar só Nordeste aqui. Aí pontuação 59. Aliás, deixa eu até colocar todos. Para a gente ver se teve alguma equipe fora do eixo. Isso, fora do eixo Rio, São Paulo, Rio Grande do Sul e Minas, né? Minas, né? Ó, Minas. Eu acho que Minas já teve campeão, né? Tirando o Sudeste, vai. Eu vou fazer assim, eu vou colocar Centro-Oeste, Nordeste. E Sul, né? Do Sul, eu vou botar Paraná e Santa Catarina. Não vou botar os gaúchos, não. Pronto. O Atlético Paranaense fez 64 pontos. O Fortaleza, nesse momento, tirando o pessoal do eixo, só ele conseguiu, né? O Rio Grande do Sul, quais foram os melhores campos? Teve a do Grêmio e a do Inter, né? Recentemente foram vice-campeões. Aqui teve bem mais, né?
Vamos lá, para ultrapassar essa do Inter aí, o Fortaleza teria que fazer 9 pontos, né? Aí aqui tem vários aqui, né? Tem vários aqui. Mas sem considerar a galera do Rio Grande do Sul, aí realmente é essa turma aí. Para ter noção, o Botafogo está conseguindo pela primeira vez. O Vasco, cadê? O Vasco conseguiu isso uma única vez, 65 para cima, né? Deixa eu ver aqui. Vasco, ó, 2011, fez 69. Então, assim, é uma campanha absurda que o Fortaleza faz. É uma campanha digna de aplauso. É um campeonato, Fábio, que está muito elevado essa pontuação do pessoal de cima. Então, assim, o Inter, o Flamengo, o Palmeiras, o Botafogo fizeram investimento nessa temporada para fazer esse tipo de pontuação. O Fortaleza entrega, mas muito acima, muito acima. Por isso que eu acho que o jogo da terça-feira tem que ser um jogo para o torcedor curtir, sabe? Assim, se não vai ser campeão brasileiro, velho, o Grêmio tá vários anos disputando aí. A gente acabou de ver campanha aí do Grêmio, do Inter, fazendo pontuação de mais de 70 pontos e não foi campeão. Não, na era dos Então, pontos corridos, só times gaúchos, mineiros e cariocas, né, foram campeões. e paulistas, no caso, né? E paulistas, é. Não, gaúcho não, na verdade, né? Mineiros, Gaúcho paulistas não. e cariocas. O Atlético Paranaense, que é modelo para muita gente, não foi campeão também. Então, assim, é uma campanha digna de aplauso e o Fortaleza precisa, na minha avaliação, tentar ficar ali entre os 3 primeiros colocados. Esse jogo contra o Flamengo, o jogo contra o Inter, são jogos que eu acho que vai determinar se o Fortaleza termina entre os 3 primeiros, podendo ainda ser segundo colocado, né? A gente não sabe o quanto vai afetar a equipe do Botafogo, se por acaso perder ali a primeira colocação do Palmeiras, se vai derreter de vez, se for campeão da Libertadores, né? É bom lembrar que se o Botafogo for campeão e já saber que perdeu o título brasileiro, pode ser que eles nem coloquem o time principal contra o São Paulo na última rodada, né? Vão pensar já no Intercontinental. Então, um ponto importante.